Hoje, vamos compartilhar a palavra de Deus intitulada Um Grande Enigma. Vamos tomar um tempo para compartilhar a graça de Deus com esse assunto. Em todas as épocas e por todo o mundo, enigmas são frequentemente usados para instruir as pessoas e fazê-las ter sabedoria. Em nossa vida diária, podemos encontrar muitos enigmas. Uma dessas histórias antigas é a seguinte. Havia um monstro chamado Esfinge. A Esfinge dava enigmas aos andarilhos e, quem não conseguia responder os seus enigmas, era devorado por ela. Um certo dia, um jovem chamado Édipo desafiou a Esfinge, dizendo que responderia os seus enigmas. A Esfinge deu 3 enigmas. O primeiro enigma foi: o que é um gigante pela manhã, um anão pela tarde e um gigante novamente pela noite? Normalmente, as pessoas não conseguiam responder quando eram pegas de surpresa com tal pergunta. Mas esse jovem chamado Édipo respondeu imediatamente. Ele disse: é a sombra. A Esfinge ficou muito angustiada pelo enigma ter sido respondido corretamente. Até então, não houve ninguém que conseguisse responder suas perguntas. Ela fez a segunda pergunta. Há 2 irmãs. Uma dá à luz à outra e ela, por sua vez, dá à luz à primeira. Quem são essas 2 irmãs? Essa não é uma pergunta muito absurda? Mas Édipo respondeu de imediato. A resposta é o dia e a noite. A Esfinge ficou muito angustiada, porque ele estava respondendo todas as suas perguntas. Então, ela fez a ele a última pergunta. O que tem 4 pés pela manhã, ao meio-dia tem 2 e à tarde tem 3 pés? Muitos de vocês sabem esse enigma. A resposta é um homem, um humano. Essa pergunta pode não fazer sentido nessa época, porque as coisas mudaram muito hoje em dia. Mas a resposta é o ser humano. Um bebê engatinhando é como se ele tivesse 4 pés pela manhã. Uma pessoa andando com seus 2 pés ao meio-dia é quando ela está ativa em sua juventude. E, quando uma pessoa fica velha, ela anda com uma bengala. Foi por isso que a Esfinge disse, e, à tarde, tem 3 pés. Quando Édipo também respondeu o terceiro enigma, ela ficou em grande agonia, dizendo: é impossível um ser humano responder a essas perguntas. E ela pulou na água e morreu. Essa história é um mito. Essa é uma história sobre enigmas. Na Bíblia, há ensinamentos que são enigmas, mas já que eles estão fortemente relacionados com a nossa salvação e com o perdão de pecados, devemos desvendá-los. O enigma que vamos resolver hoje é um grande enigma. De acordo com a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, o que Deus fará com aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, quando Ele se manifestar em chamas de fogo no último dia? Aqueles que não conhecem a Deus são aqueles que não encontraram a resposta para o enigma que Deus deu para salvar a humanidade, certo? A Bíblia diz que Deus tomará vingança contra aqueles que não encontraram a resposta. Já que isso acontecerá com os que não conhecem a Deus, devemos conhecer a Deus, certo? No livro de Oséias, capítulo 6, o profeta Oséias escreveu que devemos prosseguir em conhecer a Deus. No entanto, podemos conhecer a Deus se não tivermos sabedoria, ou conhecimento, ou fé. O que está escrito no livro dos Provérbios, capítulo 9, sobre o que o conhecimento de Deus é?
é o princípio da sabedoria. Isso significa que todas as perguntas podem ser respondidas após conhecermos Deus. O jovem chamado Édipo tinha algum entendimento sobre os princípios do mundo. Por causa disso, ele foi capaz de responder todos os enigmas, mesmo com o seu ponto de vista humano. Da mesma forma, quem devemos ter em nós para responder os enigmas sobre a salvação de nossas almas, o perdão de pecados e o céu? Basicamente, a não ser que tenhamos sabedoria e conhecimento de Deus, todos os enigmas da Bíblia são muito difíceis de responder. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, está escrito que Jesus disse que há parábolas na Bíblia. O que devemos fazer com elas? Devemos resolvê-las. Mas esses enigmas, o homem pode resolver? Está escrito que ninguém pode resolver os enigmas dos 66 livros da Bíblia. Quem virá e resolverá os enigmas? A Bíblia diz que todas essas coisas se tornarão conhecidas a nós quando Deus vier e que Ele nos ensinará e nos dará entendimento. De acordo com as profecias descritas no livro de Miqueias, capítulo 4, e no livro de Isaías, capítulo 2, quem virá nos últimos dias? Deus virá. Ele aparecerá em Sião. Nos dará a lei. E o que mais? Nos ensinará todos os segredos que estavam ocultos. Se for perguntado a você, há duas irmãs, uma dá à luz à outra, e ela, por sua vez, dá à luz à primeira, quem são essas duas irmãs? Que tipo de resposta vem à sua mente? Da mesma forma, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, diz que Deus publicaria coisas ocultas desde a criação do mundo, e que todas as coisas na Bíblia são parábolas. Já que há palavras que são como enigmas, do livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, somente quem pode revelar a verdadeira vontade de Deus? Somente Deus pode revelar. Por isso, Ele vem a esta terra. Então, quem devemos buscar? Se esperamos pelo céu e desejamos a salvação e a vida eterna, devemos buscar a Deus, que é fonte de sabedoria e conhecimento. É por isso que no livro dos Provérbios diz: aquele que se encontra com Deus será mais sábio, e ele acrescentará ensinamentos em sua prudência. O temor de Deus, o conhecimento de Deus, é o princípio da sabedoria. Na Epístola aos Colossenses, capítulos 1 e 2, está escrito que Cristo é um mistério, não é? Isso significa que somente quando conhecemos a Cristo, através dele, podemos encontrar todas as respostas das parábolas que compõem toda a Bíblia. Entre os grandes enigmas bíblicos, há um enigma que o próprio Jesus deu. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, para ver que enigma é esse. E indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Esse é um grande enigma. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta correta. Vamos ver o versículo 17. Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus deu um grande enigma. Quem o povo do mundo diz que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Quando Jesus fez essa pergunta, Pedro, um dos seus discípulos, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou muito contente e disse: Isso não te foi revelado por homem, mas pelo meu Pai, no céu, que lhe deu conhecimento e abriu seus olhos espirituais. Caso contrário, você não saberia a resposta. Agora, eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra, terá sido desligado no céu. Esse foi um dos enigmas que Jesus e seus discípulos compartilharam há 2000 anos. Aqui, o mais importante é: como Pedro sabia a resposta? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 6, e encontremos, através de alguns registros da Bíblia, como Pedro sabia que Jesus era Deus que veio à Terra. Vamos ver capítulo 6, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quando se tratava de entender Jesus, a parte mais importante para Pedro era que Jesus tinha as palavras da vida eterna. Então, vamos ver qual ensinamento de Jesus permitiu que Pedro entendesse que Jesus tem as palavras da vida eterna. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Pedro sempre se lembrou desse ensinamento. Tu tens as palavras da vida eterna. Somente quem pode viver para sempre? Somente Deus. Jesus conhecia perfeitamente o caminho para a vida eterna e sempre ensinou aos seus discípulos. Por isso, embora todos tenham deixado Jesus, Pedro permaneceu com ele até o fim e disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Somente Deus que vive para sempre sabe o caminho. E tu o sabes. Não sabes? Portanto, tu és Deus. Tu és o Cristo que veio a esta terra para nos salvar. Tu és o Messias que estivemos esperando. Não és? Para quem iremos? Já que Pedro compreendeu profundamente o assunto da vida eterna e o fato de que somente Deus pode viver para sempre, ele reconheceu Jesus Cristo corretamente, embora ele tenha vindo em carne, e respondeu de imediato o grande enigma que Jesus deu há 2000 anos. Então, não está profetizado que Deus viria novamente nesta última época do Espírito Santo? Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27.
E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aparecerá segunda vez. O que isso significa? Isso significa que ele aparecerá em carne ou em espírito? Em espírito, Deus está sempre conosco. Então, as expressões primeira vez e segunda vez nos mostram que ele virá em carne. Foi por isso que Deus usou a expressão segunda vez, certo? Então, devemos reconhecer Cristo quando ele vier pela segunda vez. Assim como Pedro reconheceu Jesus, nós também devemos ter olhos espirituais para reconhecer Cristo que viria a esta terra através do assunto vida eterna. Nos 66 livros da Bíblia, quando a vida eterna aparece pela primeira vez, foi mencionada no livro do Gênesis, no Jardim do Éden, certo? Vamos ver no livro do Gênesis, capítulo 2. Vejamos o capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui, Deus fez todo tipo de árvore crescer no Jardim do Éden. E quais árvores estavam no meio do Jardim do Éden? Deus criou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim. Vamos ver no capítulo 2, versículo 17, quais características elas possuíam. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, o quê? Morrerás. Contudo, no capítulo 3, podemos ver que Adão e Eva foram tentados pela serpente e comeram do fruto proibido, que levou a humanidade à morte no final. Então, não há como a humanidade que chega a morrer por ter comido do fruto proibido viver novamente? Não há uma maneira? Isso é algo que a humanidade tem se perguntado e desejado saber. Felizmente, no Éden, não havia somente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que outra árvore havia lá? Vamos para o capítulo 3, versículo 22. Então, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão, e tome também, de qual árvore? Da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Adão e Eva, os representantes da humanidade, foram condenados à morte por comerem do fruto proibido. Se houvesse uma maneira de eles comerem da árvore da vida, eles poderiam viver de novo, certo? Contudo, no versículo 23, Deus adotou medidas para que os pecadores não pudessem se aproximar da árvore da vida. Vamos ver o versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus ordenou que 2 querubins guardassem o caminho da árvore da vida com uma espada flamejante, para que os pecadores que comeram do fruto proibido não ousassem chegar perto da árvore da vida. A partir de então, Adão e Eva não puderam deixar de lamentar, dizendo: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Na Epístola aos Romanos, capítulo 7. Adão e Eva poderiam viver uma vida melhor somente se o caminho para a árvore da vida se abrisse, certo? No Éden, não faltava nada para Adão e Eva. Eles não estavam tristes, doentes
ou angustiados, e sim, viviam sempre alegres e felizes. Contudo, como eles foram enganados pelo astuto diabo, Satanás, eles comeram do fruto proibido e passaram o pecado para toda a humanidade. Embora a árvore da vida estivesse ali, Deus colocou querubins com uma espada flamejante, para que os pecadores não ousassem se aproximar da árvore da vida. Então, o que acontecerá com os humanos se eles comerem da árvore da vida? Eles viverão para sempre, não é? Contudo, Deus bloqueou o caminho da árvore da vida. Então, somente quem pode abrir o caminho e nos permitir comer da árvore da vida? Somente Deus pode. Assim como Deus deu para Pedro as chaves do reino dos céus, Deus também nos deu toda a autoridade para ensinar as pessoas, para que conheçam o caminho da vida eterna, assim que encontramos com Deus. Deus disse: o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então, devemos pensar primeiro: como podemos comer da árvore da vida? O que Deus quer nos ensinar através da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida? Antes de resolvermos esse assunto, precisamos conhecer as características do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo Testamento mostra a vontade de Deus como uma sombra, e a realidade dessa sombra está no Novo Testamento. Em outras palavras, o Antigo Testamento é uma sombra e o Novo Testamento é sua realidade. Na sombra, apareceu a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O importante é saber a realidade da árvore da vida, certo? Somente então podemos nos aproximar da vida eterna. Quem é aquele que vem a esta terra pela segunda vez com a vida eterna? O portão do céu se abre quando passamos a saber quem é e o encontramos, certo? Vamos ver a resposta de Jesus em relação à árvore da vida que ele deu há 2000 anos. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes o quê? Vida em vós mesmos. O pecado que Adão e Eva cometeram ao comer do fruto proibido foi passado para a humanidade. Por isso estamos condenados à morte. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem o quê? Quem comer a carne de Cristo e beber o precioso sangue de Cristo tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Precisamos prestar atenção aos ensinamentos de Jesus em relação à vida eterna. Deus faz com que aqueles que comem da árvore da vida do Éden possam ter a vida eterna. Mas no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Então, a realidade da árvore da vida, que é uma parábola no Éden, é a carne e o sangue de Jesus, não é? Nós descobrimos que a realidade da árvore da vida, que a humanidade tanto anseia, é a carne e o sangue de Jesus. Jesus disse que aqueles que comerem a sua carne e beberem o seu sangue terão a vida eterna e que ele os ressuscitará no último dia. Jesus resolveu o enigma. Aqui ele está dando a resposta. Vamos ver o versículo 54 de novo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele.
Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus não disse: quem comer da árvore da vida viverá, por ser ela a árvore da vida, e sim, quem de mim se alimenta. Já que Jesus é a árvore da vida do Éden, ele disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Jesus ensinou o caminho de voltar para a árvore da vida que a humanidade sempre ansiou. Então, como podemos comer a carne de Jesus e beber o seu sangue? Nós precisamos ter uma resposta para isso também, não é? Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Aqui, podemos confirmar que a maneira de comer a carne de Jesus e beber o seu sangue está na Páscoa. Isso é muito importante. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ao tomar o pão da Páscoa e dividir com os discípulos, ele disse que era o seu corpo. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Sobre o vinho da Páscoa que estava no cálice, ele disse: bebei dele todos. Porque isto é, o quê? Isto é, o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Jesus disse que o vinho da Páscoa é o seu sangue, o sangue da aliança. O pão da Páscoa é a carne de Jesus, e o vinho da Páscoa é o seu sangue. Para a resposta correta das palavras de João, capítulo 6, versículo 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, ele abriu o caminho de acesso à árvore da vida através da Páscoa da nova aliança. A árvore da vida do Éden aparece como a verdade da Páscoa. A Páscoa é absolutamente necessária, porque é a árvore da vida que o próprio Jesus trouxe. Contudo, essa preciosa verdade da vida foi pisoteada por Satanás, o diabo. A Páscoa foi guardada por cerca de 300 anos e foi eventualmente abolida no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Esse fato infeliz aconteceu na Terra. Desde então, a Páscoa não apareceu na Terra por cerca de 1.600 anos. A Páscoa desapareceu. Significa que o caminho para a árvore da vida desapareceu. Esse período é a Idade das Trevas, quando não havia luz nem verdade. Por um longo período de 1.600 anos, ninguém conheceu a verdade da árvore da vida. Vendo a miséria da humanidade, Cristo decidiu vir para a Terra pela segunda vez para salvar as pessoas. Vamos voltar para a Epístola aos Hebreus, capítulo 9. O versículo 27 diz: e, assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, quando Jesus veio pela primeira vez, foi para tirar os pecados da humanidade. Qual é o propósito de sua segunda vinda, então? Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O que significa as palavras o aguardam para a salvação? Até que ele viesse, a terra estava enterrada nas trevas, onde a salvação não podia ser concedida. Por isso,
Cristo que vem pela segunda vez para trazer a salvação para a humanidade deve trazer a árvore da vida do Éden. Como vocês sabem, qual verdade representa a árvore da vida? Quando ele vier pela segunda vez, ele deve aparecer com a verdade da Páscoa, da nova aliança. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, tem um alerta para que estejamos despertos, porque muitos falsos cristos e falsos profetas aparecerão e enganarão até mesmo os eleitos dessa época. Portanto, o Cristo que vem pela segunda vez certamente restaurará a verdade da vida que foi perdida no Éden e nos fará comer da árvore da vida. Isso porque, somente então, ele salvará a humanidade, que estava destinada a morrer pelo pecado de comer do fruto proibido. Para a grande questão de Deus, quem dizeis que eu sou? Pedro disse, já que o Senhor tem as palavras da vida eterna, o Senhor deve ser Deus que veio a esta terra. Hoje também, todos os filhos de Sião devem dar essa resposta. Já que o Senhor nos deu a vida eterna, através da árvore da vida, o Senhor é o nosso Deus. Agora vamos descobrir a resposta de Deus descrita no livro de Isaías, capítulo 25. No capítulo 25, versículo 6 diz: O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas. Uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Esse monte se refere ao Monte Sião, certo? Vamos continuar no versículo 7. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre e, assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Os vinhos velhos que aparecem no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6, referem-se ao vinho da Páscoa que ficou oculto por 1.600 anos. Isso porque o único vinho através do qual Deus prometeu tragar a morte para sempre é o vinho da Páscoa. Vamos ver o versículo 9. Naquele dia se dirá, no dia em que Deus aparecer e tragar a morte para sempre, o que eles dirão? Eis que este é o nosso Deus. Agora nós temos a resposta. Nós temos a resposta do maior enigma. Quem dizeis que eu sou? Já que o Senhor apareceu com a verdade da árvore da vida, o Senhor é o nosso Deus. Pedro respondeu isso há 2000 anos. Na época do Espírito Santo, é a nossa vez de dar essa resposta. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos, o quê? Ele nos salvará. Ninguém pode nos salvar, a não ser aquele que traga a morte para sempre, através do vinho velho da Páscoa. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Hoje, nós obtivemos a resposta do grande enigma. Quem é Ele? Que restaurou a verdade da nova aliança, da Páscoa, que uma vez esteve perdida. Quem abriu o caminho para a vida eterna e para o reino dos céus? Eles são o nosso Pai Celestial, Cristo Ansanhon, e a nossa Mãe Celestial, Nova Jerusalém. Já que eles prepararam um banquete para tragar a morte para sempre, com o melhor dos vinhos velhos, eles certamente são o nosso Deus. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. A Bíblia diz, já que encontramos Deus, que está testificado em todas as profecias, já que conhecemos a resposta, há somente uma coisa para fazermos. É seguir o caminho do pai e da mãe, por onde quer que eles vão. Se seguirmos o caminho, o que acontecerá conosco, conforme está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22? Reinaremos pelos séculos dos séculos. Para desfrutarmos de toda essa glória,
o pai e a mãe nos deram um grande enigma e nos guiou para encontrar a resposta. Nós, o povo de Sião, devemos seguir o caminho do pai e da mãe. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.